Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, como é bom estar aqui de novo. Como é bom saber que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concedeu mais um dia de vida. Saber que Deus, por mais um dia, confiou em mim e confiou em você. Saber que Deus, mesmo conhecendo as nossas imperfeições, mesmo Deus, no decorrer desse dia, vendo tantas coisas que nós poderíamos não ter feito, quantos pecados nós cometemos, no pensar, no falar, no agir, mas Ele, assim como esteve com aqueles homens, aqueles discípulos, que o rejeitou, que deixaram por um momento de crer que Ele era o Salvador, de que Ele, Jesus, de fato, era o Redentor. E Jesus, mesmo sabendo de tudo o que aqueles homens e mulheres fizeram, esteve entre eles, insistiu em mostrar que Ele era o Salvador, mostrou as mãos, mostrou os pés, pediu pão, tomou vinho, participou de uma refeição com todos eles, até que os seus olhos voltassem a se abrir, os seus corações voltassem a ser aquecidos e voltassem a crer que Jesus nunca deixou de estar com eles. E assim foi conosco hoje, da hora que acordamos ao momento em que aqui estamos, ao irmos para as nossas casas, o Senhor Jesus jamais deixará de estar conosco. Aleluia. Irmãos, em nome do diácono Jorge Souza, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, o diácono Domini, vice-presidente da Associação dos Diáconos, o irmão Souza é de Pernambuco, Recife, o irmão Domini é de São Paulo. E os dois, mencionando os nomes dos dois, os diáconos batistas brasileiros, saúdam aos diáconos, aos pastores e diáconos que aqui estão. E manda pastor Cícero a gratidão dos diáconos batistas brasileiros pela ACIBAP promover essa conferência que a nível Brasil é a primeira. Glórias a Deus. Ontem tivemos quase 200 visualizações, participações, irmãos acompanhando este culto. A conferência ontem, o segundo dia hoje, mas ontem nós tivemos irmãos Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Maranhão, Piauí, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rondônia, Acre, Goiás. Irmãos que estiveram acompanhando desses estados que aqui nós mencionamos a nossa conferência. Isso quer dizer que o investimento, a visão que os pastores da ACIBAP tiveram em promover este momento, não foi só em abençoar os irmãos que aqui estão. Vocês estão abençoando, glórias a Deus, porque a ACIBAP está abençoando esta nação. A gratidão da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, ao pastor Cícero e todos aqueles que fazem a ACIBAP. Amém. Está conosco o diácono Rony, que eu peço que se coloque de pé, por favor. A diaconisa Adriana, sua esposa, que
por favor, se coloque de pé. A diaconisa Nerli, por favor, também coloque-se de pé. E a minha esposa amada e abençoada, Daniela Santana, que possa se colocar também de pé. A Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que de fato merecem a nossa gratidão e a nossa honra. A diaconisa Wanda Faleiros, que está em São Paulo, acompanhando também esta programação. Esses diáconos são da Primeira Igreja Batista do Mato Grosso do Sul, que fica na cidade de Corumbá. Ontem tivemos outros diáconos que aqui estiveram. Primeiro, a minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa. Sem ela, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Provavelmente não. Se eu estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar este momento tão abençoado com vocês, é Deus e a minha esposa. E se hoje eu estou também aqui, tendo a oportunidade de estar com vocês, foi porque Deus levantou homens e mulheres na primeira igreja quando aqui eu estive. Homens e mulheres que me honraram. Aí dá vontade de chorar. Me honraram, me respeitaram, cuidaram de mim, da minha esposa, da minha filha. E como eu disse ontem, eu volto a repetir: por onde eu ando, as oportunidades que eu tenho, eu faço questão de falar de vocês. Foram tantos momentos maravilhosos, né? Tantas alegrias, tanta coisa boa, mas também muitas provas. E juntos vencemos todas elas. E o que eu disse ontem, eu quero que vocês que hoje estão aqui possam ouvir. Hoje Deus, e vocês sabem disso, nos deu a oportunidade de estar como secretário executivo ou ministro de relacionamento da Cibames. E vocês, diáconos, precisam entender o que eu estou dizendo aqui. A honra que Deus tem reservado a vocês que estão aqui, a vocês que estão vendo, acompanhando esta conferência pelas redes sociais. Quando eu falo dos diáconos que cuidaram de nós, essa palavra de gratidão é a todos vocês que estão aqui, a vocês que têm feito o mesmo com seus pastores. E o que eu estou falando aqui aqueles que foram meus diáconos, dando um momento de relatório, ou de apresentação do investimento que vocês fizeram em mim. Hoje o seu pastor, e vocês sabiam, eu só estou lembrando os irmãos aqui para que eles possam entender o que vocês fizeram na minha vida. Nós temos a nossa denominação, onde nós temos o nosso presidente, o pastor Jonas Pina, é o nosso líder como batistas. É o presidente da Convenção Batista Sul Mato Grossense. Nós temos o pastor Paulo José, o nosso ministro de relacionamento da convenção. Esses são os dois nossos maiores líderes do Estado. Agora nós vamos entender que a maior associação do Estado é a Cibames, com 85 igrejas, 17 missões e aproximadamente quase 30 mil membros. Isso quer dizer que, se nós formos olhar dentro dessa observação aqui feita, o nosso segundo maior líder do Estado
é o presidente da ACIBAMES. Todas as outras associações têm um número muito menor de igrejas, um número muito menor de missões, um número muito menor de membros filiados a ela. Então imaginamos que a terceira pessoa, o terceiro líder a nível de Estado é o pastor Fabiano Jacobsen, presidente da ACIBAMES. E ao lado do pastor Fabiano Jacobsen está o seu pastor, o Wellington Santos, o secretário executivo da ACIBAMES. Olhe onde vocês, olhe o que vocês fizeram, olhe o lugar de honra que vocês concederam ao seu pastor. É motivo, irmãos, de vocês diáconos estarem atentos ao que Deus quer fazer através de vocês na vida dos seus pastores. A minha gratidão eterna ao Ministério Diaconal da Primeira Igreja Batista do Mato Grosso do Sul. A minha eterna gratidão à minha amada e querida esposa por tudo aquilo que vocês têm proporcionado em minha vida. Deus os abençoe. Podeis sentar. Irmãos, Deus ele tem reservado o melhor desta terra para nós. Diáconos, chamados para servir com excelência. A palavra excelência nós trabalhamos ontem, e eu quero ler com você o que está escrito por mais uma vez em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Aproveito aqui para trazer também uma palavra de saudação do pastor Fabiano Jacobsen, presidente da Associação Centro das Igrejas Batistas do Mato Grosso do Sul. Assim nos diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Somos servos, lavados, remidos, libertos pelo sangue do Cordeiro. E como servos de Deus, homens e mulheres que foram em Cristo justificados de todos os nossos pecados, nós precisamos entender que nós temos uma prioridade de adorar, glorificar, exaltar exclusivamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tudo que nós formos fazer na igreja, fora da igreja, precisamos aplicar a excelência. E o que é excelência? Excelência para os homens é o destaque pessoal. É as pessoas verem que ele é diferenciado, que ele tudo pode, que ele será sempre o destaque naquilo que ele porventura venha a fazer. É a promoção de uma forma muito clara, pessoal, porque tudo que ele fizer, a glória será dada a ele, porque ele é o cara, porque a mulher ela é a diferenciada. Eu fico muito preocupado em alguns momentos quando nós vamos conversar com pessoas e ela diz: olhe, eu sou perfeccionista, tudo que eu faço tem que ser com perfeição. E eu não ouço esta pessoa falar perfeição para a glorificação de Jesus Cristo. Tudo que esta pessoa faz, na sua maior parte, é para a autopromoção, é para que ela possa ser vista como alguém
muito, mas muito especial. A pessoa estará sempre buscando estar em um nível, seja cultural, social, religioso, sempre acima dos demais. Mas quando nós trazemos esta palavra, o vocábulo excelência, para o seu devido lugar, e que esta palavra excelência precisa estar sendo pautada para aquele que de fato é perfeito, é a razão maior de tudo aquilo que nós fazemos. Esta palavra, esse vocábulo, excelência, ele passa a expressar aquilo que está em primeiro lugar, o que tem a primazia, o que a tudo, absolutamente tudo, supera. E quando nós aplicamos, entendemos e damos a quem de fato esta palavra deve estar ligada, deve estar realmente sendo vista, vivida e aplicada, nós entendemos que é Deus. O tudo está relacionado a Deus. E nós estamos hoje, ontem, nós falamos que para que de fato nós possamos estar sendo chamados, para que de fato nós possamos entender que o chamado que nós temos, esse chamado ele precisa estar, para que nós possamos servir, para que nós possamos, através do chamado, através a nossa convicção de que somos servos, podermos com excelência sermos diáconos a serviço de Deus. Diáconos, servos, homens e mulheres prontos a servir. E nós temos, irmãos, muitas dificuldades em querermos servir. Aqui tem pastores, aqui tem diáconos e diaconisas. Nesse momento, diáconos de várias partes do Brasil estão a nos acompanhar. E todos nós temos uma dificuldade muito grande de fazer aquilo que Jesus fez com perfeição, servir. Nós queremos imitar, nos espelhar em muita gente. Esquecemos de estarmos nos espelhando, de estarmos buscando imitar aquele que é a razão da nossa existência, aquele que é a razão da excelência, Jesus. E ontem nós falamos que para nós podermos entender, reconhecer o nosso chamado, entendermos a importância do que é servir, para que possamos com excelência estarmos nos colocando na presença do Senhor, é necessário que nós tenhamos uma experiência pessoal, que nós possamos experimentar o avivamento pessoal. Nós ontem podemos entender que, como igreja, nós sonhamos com uma igreja viva, com uma igreja que fale, com a igreja que exerça o seu papel de autoridade, mas autoridade não meramente porque nós somos batistas, mas porque nós vivemos a palavra, nós temos tido cuidado com os valores que esta palavra tem passado, tem nos ensinado e tem nos estimulados a viver. E que em alguns momentos esta igreja que é santa, esta igreja que é o diferencial na face da terra, esta igreja que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não jamais poderá prevalecer junto a ela. Que nesta igreja tem homens e mulheres que foram chamados para servir a Deus com excelência, mas que em alguns momentos estes homens e estas mulheres têm esquecido, têm colocado de lado
os valores da palavra de Deus, que nos norteia, que é a nossa bússola, é ela que nos conduz a termos uma vida de servidão a Deus e a aplicação da excelência. E esses valores têm sido esquecidos, e por estes valores estarem sendo esquecidos, a igreja tem tomado um rumo muito perigoso. Nós ontem ouvimos que em alguns momentos nós estamos lidando com a morte espiritual de uma forma tão sem observarmos os perigos que nós estamos correndo, que a qualquer momento este sentimento, as nossas ações que nos leva a estarmos em desobediência a Deus, poderá nos levar à morte. Mas não em uma morte meramente física, mas em uma morte eterna, porque depois que o fôlego se vai, o espírito sim estará com o Senhor. E nós também podemos entender que de nós mesmos, com os nossos méritos, devido às nossas forças, às nossas inúmeras ações, os nossos inúmeras oportunidades de sermos e dizimarmos, de ofertarmos, a obra que nós temos feito não nos levará a nenhum lugar se não for de fato oferecida e para a glória de Deus. E nós não poderemos fazer nada, absolutamente nada, se não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Nós não poderemos nos convencer dos pecados que cometemos. Nós não teremos a condição de pedir perdão a Deus na pessoa de Jesus Cristo pelos pecados que nós cometemos, porque nós estamos em uma vida tão contínua de pecado, pecadinhos, coisinhas simples, que nós não percebemos o quanto tem nos distanciado do Senhor, e a excelência que Deus, através do Espírito Santo, quer que nós possamos a Ele oferecer, é impossível, porque os pecadinhos nos distanciam do Senhor. Aqueles pecadinhos que faz com que você não honre o seu pastor. Mas como eu posso não honrar o meu pastor se eu sou uma pessoa que estou ali sempre do lado dele? Você pode estar do lado, mas você não está em muitos dos momentos com ele. A minha filha está em Sergipe, mas ela sabe que eu estou com ela. Mesmo distante, eu e a mãe, nós estamos com ela. E de repente você passou o dia inteiro hoje do lado do seu filho, e em momento algum seu filho esteve com você. Não é diferente nesse relacionamento entre nós e Deus. O Senhor precisa estar, de fato, em nossas vidas. Avivamento espiritual. Nós também vimos que lá na antiga Tchecoslováquia, né, na antiga Saxônia, território alemão, algo assim, em 1724 existia um grupo de crentes que eram perseguidos, homens e mulheres que fugiram das suas terras, das suas nações e foram para aquele lugar por estarem sendo perseguidos, e ali tinham irmãos de várias denominações. Imagine, irmãos, o pedacinho de céu que deveria ser homens e mulheres que aceitaram Jesus e foram habitar o mesmo lugar. Mas quando ali estavam, começaram a entender que a denominação dele era mais importante do que a do outro. Começaram a colocar aquele talvez mensageiro, aquele pregador mais eloquente, mais sendo visto como mais importante do que o outro.
De repente, irmão, por ter uma classe social mais elevada do que o outro, começou a imaginar que ele era mais importante. E tantas coisas começaram a surgir no meio daquele povo, e ali eles entraram, passaram a viver uma confusão muito grande, onde um era sempre superior ao outro. E um belo dia inventaram de se reunir, e naquela reunião começaram a orar, e daquele momento de oração surgiu uma vigília, e daquela vigília, individualmente, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de cada um, e eles começaram a enxergar, começaram a entender que eles eram homens, e ali tinha mulheres que eram pecadores, pecadoras, e que se eles naquele momento não dessem oportunidade à ação do Espírito Santo, muitos ali talvez tenham tido, irmãos, um encontro tão impactante com o Espírito Santo do Senhor, que até imaginaram que talvez naquele instante eles iriam morrer, devido à vida de pecado que eles estavam a viver. Mas aquele grupo, homens e mulheres na faixa de no máximo 30 anos de idade, jovens, tiveram essa experiência com Deus. E dali surgiu um movimento por nome de Torre de Oração, que durou 100 anos. Foram 100 anos, a partir de 1724, foram 100 anos onde todos os dias, 24 horas por dia, homens e mulheres estavam orando. E nós assim então podemos entender que, para que eu possa ter um avivamento espiritual, eu preciso aplicar na minha vida a oração. Você quer ser um diácono que entenda de fato o seu chamado, que você entenda o prazer, a maravilha, a honra que é servir, e o melhor ainda, na sua vida ser visto pelos outros. A excelência é ter, a partir de hoje, uma vida de oração. Irmãos, e eram 24 pessoas orando 1 hora por dia, que fechava aquela torre de oração. Nós, como igreja do hoje, não é diferente. E ontem nós fizemos observação, irmãos da presbiteriana, batista, luterana e outras igrejas mais, se colocássemos todos para viver em um mesmo espaço, talvez fosse bem pior do que aqueles irmãos lá de 1724. Porque hoje, nós como batistas somos a segunda maior denominação do Brasil. Porque eu vou estar sentado ouvindo alguém de uma outra denominação que não significa muita coisa. Nós batistas somos top, nós estamos acima, e quem está acima não pode se misturar com quem está lá embaixo. Seria a confusão da mesma forma, um imaginando que é superior ao outro. Isso quer dizer que é preciso vir um avivamento pessoal para atingir o Brasil, para atingir a denominação batista, para atingir outras nações, para atingir nossa cidade, para atingir a nossa igreja. Irmão, só há conserto. Nós só conseguimos enxergar os pecadinhos que nós temos cometido quando nós aplicamos na nossa vida a oração. Quando nós aplicamos na nossa vida os valores da palavra de Deus. E ontem nós falamos que em vários momentos os diáconos foram levantados para estar ao lado do pastor. Nós batistas aplicamos, ensinamos e vivemos
que na igreja nossa, na nossa denominação, só tem 2 oficiais. Vemos dois segmentos, 2 ministérios que representam os nossos oficiais: os pastores e os diáconos. Então, vocês que hoje estão aqui, vocês que estão a nos assistir, se na tua igreja os irmãos estão vivendo em rebeldia, os irmãos não estão dando testemunho de vida, e você está cobrando diáconos do seu pastor conserto, na verdade o problema nem está no pastor só, e nem está no rebanho só. A mudança tem que começar por você. Até porque, diante de Deus, o pastor, sim, terá que responder pelo rebanho. Mas a palavra não diz que aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus? E se nós batistas entendemos que os diáconos é corresponsável junto com o pastor do rebanho, isso quer dizer que nós aceitamos, que nós concordamos e que nós temos aplicado isso na nossa denominação. Diante de Deus, quem irá responder pelo rebanho? O pastor e os diáconos. Vem a importância então de você, diácono, de não imaginar, de se omitir nos diversos assuntos que estão acontecendo na igreja. Você não deve estar preocupado em estar agradando pessoas. Algo que eu nunca me preocupei foi de agradar pessoas. E algo que nós aplicamos, ensinamos, mostramos aos nossos diáconos nas igrejas por onde eu passei, é que eles não deveriam ter preocupação nem mesmo de estar agradando a mim. O compromisso deles é com Deus. Diáconos, se vocês tiverem compromisso com Deus, você irá amar, cuidar, zelar do seu pastor. E você também irá falar as verdades que o seu pastor precisa ouvir. Quantas foram as vezes que eu ouvi o que eu não queria ouvir? Diáconos que aqui estão, que foram meus diáconos, alguns que estão aqui, me deu em alguns momentos vontade de dar um cocão. Pum! Por falarem algumas verdades que eu não queria ouvir. Mas eles sempre tiveram a liberdade de falarem, para que pudessem falar as verdades que eu queria e também aquelas que eu não queria ouvir. Porque eles entenderam que eles estavam ali para cuidar do seu pastor e da sua igreja também. Então, irmãos, se você ama a obra do Senhor, se você ama a Deus, se você ama o seu pastor, você precisa falar o que ele precisa ouvir. Porque não será para o mal, será para o bem do seu pastor. Agora, da mesma forma que você tem que ter essa convicção de que você precisa falar, você precisa entender que você também precisa ouvir. E que existe no mundo espiritual uma cobertura. E você, diácono, em momento algum é superior ao seu pastor. Você está na igreja, você foi levantado para ser alguém que ao lado do seu pastor será bênção para a igreja. Muitas igrejas hoje não querem instituir ou reavivar ou reconduzir irmãos para o ministério diaconal, porque muitos diáconos entenderam errado a palavra servir.
excluíram a palavra servir e substituíram por mandar. E aí a coisa azedou, como diz a história. Se Jesus veio servir, se o papel do pastor é servir, por que o papel do diácono, da diaconisa, seria diferente? Eu quero findar aqui a importância de vivermos o avivamento pessoal. Para nós, na sequência, falarmos um pouco mais do que é ser um diácono que experimentou o avivamento pessoal. Nós ontem, irmãos, estávamos falando que Jesus restaurou a paz dos discípulos amedrontados. E que nós entendemos que em vários momentos nós também ficamos amedrontados. Ficamos amedrontados por quê? Ficamos amedrontados porque nós não colocamos Jesus no lugar que de fato ele sempre precisa estar. Aqueles discípulos, eles quando reencontraram a paz, eles reconheceram de fato que Jesus não tinha morrido, que eles estavam vivendo um momento não mais de morte, mas um momento de ressurreição. Tudo mudou. Isso nós lemos em Lucas 24, do versículo 13 a 35. Versículos 37 e 38, melhor dizendo, de Lucas 24, vai nos mostrar que Jesus restaurou a certeza no coração deles. Em alguns momentos nós ficamos com medo, em alguns momentos é natural, e o próprio Jesus compreende isso. Quantas vezes eu tive medo? Quantas vezes você teve medo? Mas todas as vezes que nós tivemos medo, foi porque nós não colocamos Jesus, de fato, onde ele precisaria estar. Foi porque nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para qualquer uma outra coisa, menos para Jesus. Aí vem o medo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o medo com certeza vai embora. E aqui os versículos 37 e 38 mostram que Jesus restaurou a certeza no coração daqueles discípulos, para que eles pudessem experimentar o avivamento pessoal. E aqui diz o seguinte, que ao ver Jesus, eles duvidaram. Muito bem, mas Jesus diz: sou eu mesmo, olha os meus pés, olha as minhas mãos. Eles olharam. Naquele primeiro momento alguns já creram, mas veio o cidadão por nome de Tomé. Olha, e Jesus teve que mostrar: meu amigo, olha para isso aqui. E Jesus, para não deixá-los com dúvida, come e bebe. E os olhos deles começaram de fato a se abrir. E Jesus então começa a dizer que tudo o que aconteceu estava escrito. E se eles não estavam crendo, é porque também estava escrito. Se eles estavam com medo, é porque estava escrito. Se eles tivessem lido, se eles estivessem acompanhando os fatos, segundo a palavra, eles talvez não tivessem vivido aquela situação. Hoje eu e você, pastores e diáconos, está escrito que em vários momentos nós teremos medo. Mas se nós estivermos lendo a palavra e aplicando os valores que esta palavra de fato tem sobre nós, nós não deixaríamos de reconhecer o poderio de Jesus. Vamos lá. Depois de tudo isso aqui, Jesus restaurou o chamado e a missão dos discípulos. Vós sois testemunhas destas coisas. Raiz da palavra, Marte.
a partir do momento que os olhos daqueles homens e mulheres se abriram, a partir do momento que aqueles homens e mulheres tiveram a certeza do seu chamado, a vida daquele povo mudou. Ou seja, irmãos, se submeteram até mesmo a dar suas vidas pelo amor da palavra de Deus. Aqui diz que eu envio a promessa de meu Pai, o Espírito Santo, esse que faz com que o avivamento pessoal de fato aconteça. Mas o Senhor disse algo muito importante, para que este Espírito pudesse trabalhar de fato na vida daqueles homens. Mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não há como testemunhar sem o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho 42 anos de vida cristã, 22 anos de ministério pastoral. E eu acredito que eu me converti de fato no dia que eu infartei. Foi no dia que eu reconheci que os títulos que eu tinha, que o sucesso empresarial que eu tinha, que a minha posição social, eclesiástica, nada daquilo estava tendo a condição de salvar a minha vida. Eu olhei para a parede do hospital e disse: Senhor, me dá uma segunda chance, porque por tantos anos, ó Deus, eu consegui graduação, pós-graduação, iniciar mestrado. Deus, eu consegui todos os cargos que qualquer pastor desejaria ter na denominação, todos os cargos que qualquer pastor desejaria ter dentro das instituições evangélicas do estado de Sergipe. Deus, eu fiz tanta coisa boa, eu já abençoei tanta gente, já fiz. E Deus disse: isso e nada para mim é a mesma coisa. Eu disse: Senhor, por saber que nada disso me leva para o céu, que nada disso justifica os meus pecados, Senhor, me dá uma segunda chance. Eu acredito que foi em 2016 que eu me converti de fato. Foi naquele dia que de fato eu passei a conhecer Jesus. Eu passei a viver esse avivamento espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, não permita que você precise passar pelo vale da sombra da morte para você ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. A partir daquele dia, irmãos, eu passei a viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu passei a entender que não era a minha formação acadêmica que me dava autoridade para falar do nome santo de Jesus. Ajudava, mas autoridade alguma me dava. Eu passei a entender que o trabalho social que eu, a minha esposa, nós fazíamos através da nossa empresa, aquilo ali e nada para a nossa vida espiritual, a nível de compensação diante de Deus, não valia nada. E não era aquilo que aquilo satisfazia os nossos egos, mas em nada estava satisfazendo a Deus para que nós pudéssemos estar servindo a Ele com excelência, porque faltava de fato uma vida em comunhão, em uma vida de intimidade, como o Senhor Jesus assim o queria. Repito, se eu morresse naquele momento, eu seria salvo. Eu não tenho dúvidas que eu seria salvo. Mas eu não teria cumprido com aquilo que o Senhor de fato ordenou que eu fizesse. Então não permita a você mesmo ter que passar por situações vexatórias para que a excelência do servir a Deus possa estar na sua vida. Aproveite-o agora, aproveite-o já. Daqui a pouco não existe. Daqui a pouco não existe.
É por isso que eu louvo a Deus que Deus me deu uma esposa que passou a crer nessa dependência de Deus. Tanto que as loucuras que nós fazemos, não sou eu só, somos nós que fazemos. É porque nós cremos que Deus, em momento algum, deixará de estar conosco e em momento algum deixará de nos honrar. Viver na dependência de Deus quer dizer que você vive em intimidade com o Espírito Santo. Meus irmãos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, nessa noite, ontem e hoje, eu vejo como sendo um momento semelhante àquele onde os discípulos estavam reunidos e receberam do Senhor uma experiência deles, uma experiência individual que acabou envolvendo o coletivo. Fiquem em Jerusalém até que do alto receba o Espírito Santo. A CIBAP reuniu os diáconos, proporcionou aos diáconos da associação a oportunidade de se reunirem para ouvirem, para compartilharem do chamado que é na vida de vocês para servir a Deus com excelência. E nesta noite, ao findarmos esta conferência, os irmãos que estão a nos assistir, vocês receberão dos céus esse mesmo Espírito que ontem, como nós falamos, em alguns momentos da vida, você talvez por não estar vivendo o primeiro amor, você o colocou de lado. Não que ele tenha deixado de estar ao seu lado, mas você tirou ele dos principais momentos, ou talvez hoje de fato da sua vida, porque você não o consulta para aquilo que você vai fazer. Talvez você esteja sendo um diácono para agradar o pastor. Talvez você esteja sendo uma diaconisa, um diácono, para ter o status com esse título que a igreja confiou a você. Mas que você entenda que quem confiou a você o diaconato não foi a igreja. Quem confiou a você o diaconato foi o Senhor Jesus. Por isso nós precisamos, hoje aqui, termos a certeza que hoje o Senhor está dizendo: olhe, vocês estão em Jerusalém, vocês estão reunidos e vocês irão conhecer de uma forma muito especial desse avivamento pessoal no Espírito Santo. É um momento seu, não é um momento só meu, é um momento também seu. O Espírito Santo é claro que está aqui. O Espírito Santo é claro que já se manifestou entre nós aqui. Mas ele quer ter um momento dele e você. E ninguém poderá proporcionar isso a você, porque já é seu. Faça uso, em nome de Jesus, da bênção que é experimentar do avivamento no Espírito Santo. Amém. Aqueles discípulos ficaram depois por 40 dias vendo Jesus andar, sentar, sorrir, ensinar, orientá-los. E a Bíblia diz que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias e ensinou-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto eles comiam, deu-lhes uma ordem. Ele deu uma ordem àqueles discípulos, que não saíssem de Jerusalém. Irmãos, não saiam daqui sem que você permita que o Espírito Santo de Deus possa atuar de fato no teu coração. O Senhor Jesus disse que
no livro de Atos 1:8 diz que o Senhor Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está se cumprindo hoje à noite isso aqui. Nós estamos reunidos aqui na PIB da parte alta, em Corumbá. Mas daqui, o Brasil e o mundo está experimentando desta mesma palavra, deste mesmo momento, deste mesmo Espírito Santo. O que o homem precisa fazer para experimentar deste avivamento? Como nós devemos agir? Em Atos capítulo 1, versículo 12 e 14 diz: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles estavam reunidos em oração. A torre de oração lá de 1724. Quando as pessoas se reuniram não para discutir questões humanas, mas quando se reuniram para discutir, para aprender, para ouvir a voz do Senhor, naquele lugar o Espírito Santo se manifestou. Não diferente quando aqueles homens estavam reunidos para buscar o Senhor. E a Bíblia diz que em Atos 1,15, que 120 pessoas estão com os discípulos, quando Pedro, na escolha de Matias como 12º apóstolo, que é aqui algo muito interessante, que eu fiz questão de citar isso aqui, Atos 1,15. Os discípulos se reúnem para escolherem um novo apóstolo. Quem escolheu o apóstolo não foi, literal, aqui como diz a palavra, não foi o Espírito Santo. Quem escolheu o 12º apóstolo foram os discípulos. Porque, na verdade, quem o Senhor tinha escolhido como substituto de Judas era um camarada todo torto, assassino, um bandido, um religioso, um homem mau, por nome de Saulo. Não foi? Mas os discípulos se precipitaram. Primeiro eles escolheram, para depois se reunirem para orar. O porquê nós temos, como pastores e diáconos, cometido vários erros. Por não estarmos ainda com esse avivamento, essa experiência única com o Espírito Santo, com essa experiência da oração, com essa experiência de estarmos cuidando dos valores que a palavra de fato nos ensina. Primeiro nós fazemos, para depois nós comunicarmos a Deus o que nós assim determinamos. Mas quando aqueles homens de fato se reuniram para orar, quando de fato aqueles homens se reuniram para dizer: Senhor, nós estamos na tua dependência, Senhor, de fato nós queremos te servir. Olhe que eles escolheram o apóstolo Matias. Nós encontramos essa observação em Atos 1,15. Mas em Atos 1, 12 e 14, eles já sabiam que deveriam estar reunidos. A liderança da igreja estava reunida. E o fato de estarem reunidos não quer dizer que vá se fazer o que é certo, tomar decisões certas. Eles estavam reunidos, tomaram uma decisão que não foi a decisão que estava dentro do projeto de Deus para o que eles de fato deveriam naquele momento fazer. Deus honrou Saulo, que nem ali estava, que muitos anos depois tornou-se Paulo. Quem lembra dos fatos de Matias?
Depois disso, Matias acabou. Diáconos, em nome de Jesus, as decisões que vocês precisem tomar, primeiro consultem ao Senhor. Consultem primeiro ao Senhor. O porquê, o avivamento pessoal que tanto nós esperamos no meio da igreja, no meio do ministério diaconal, não acontece. Porque primeiro se toma decisões carnais. Segundo, após tomarem as decisões carnais, comunicam ao pastor que assim como vocês também é carnal, é humano. Por último, o pastor vai comunicar a Jesus. Tudo errado. Tudo errado. Como nós devemos agir para experimentarmos como o homem, que o homem deve fazer para experimentar, para promover, para buscar, para se aproximar daquilo que nós estamos falando? Precisa colocar Deus à frente de absolutamente tudo através da oração. A iniciativa divina e a obediência dos discípulos resultaram no avivamento. Quando isto aconteceu? Em Pentecostes, Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E o que nós podemos destacar em Atos 2? Primeiro, de repente de Deus. O Deus que de forma repentina faz algo. Depois de orar e buscar por 10 dias, a promessa se cumpriu, Jesus enviou o Espírito Santo. Deus disse agora, 10 dias de oração, vou fazer com que o Espírito Santo desça sobre eles. Nós nos reunimos em alguns momentos na igreja e promovemos a descida do Espírito Santo. Nós batistas vivemos esse experimentado Espírito Santo de uma forma diferente. O experimentar pessoal do Espírito Santo, o avivamento espiritual no Espírito Santo, de uma forma diferente talvez de algumas outras igrejas. Algumas igrejas buscam a manifestação do Espírito Santo através de falar em línguas, através de algumas outras situações. Repito, eu não posso falar daquilo que eu não experimentei. E se eu não experimentei, eu não vou cometer a loucura de falar que aquilo ali é demônio. Demônio. Quem está vivendo aquele momento sabe o que dos céus está vindo para ele e acabou. Então não vamos estar preocupados se os irmãos assembleianos vivem uma manifestação de Espírito Santo diferente daquela que nós batistas vivemos. Uma coisa eu sei, lá nos céus nós encontraremos pessoas que aqui na terra nós olhávamos e dizia, isso aí é um condenado. Então deixa Deus com os seus. Deixa o Senhor Jesus que pagou o preço pelos seus. Em observar, Ele é quem sabe. Porque se o Senhor fosse fazer a obra dele conforme o nosso olhar, nem eu mesmo seria salvo, nem eu mesmo estaria um dia nos céus. Mas, primeiro foi o de repente de Deus. 10 dias depois o Espírito Santo se manifestou. Um segundo ponto, a manifestação gloriosa. Som como de um vento, línguas como de fogo sobre cada um. Falavam em outras línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. Amém? 3. O reverso da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o que aconteceu lá? Todos entendiam. Na Torre de Babel, precisaram se juntar aqueles que falavam a mesma língua. Naquele dia da manifestação do Espírito Santo foi diferente. Uma pessoa falava de uma forma que todos que ali estavam, gregos, judeus, romanos, gregos,
Pessoas de várias nações que ali estavam entendiam o que um só homem estava a falar. Línguas estranhas. Uma pessoa falava e o que ele falava, todos os outros de nações variadas, naquele mesmo instante, entendiam. Em Babel foi diferente. Ninguém se entendia. 4, espanto da multidão, ao ponto de debochar. 9 horas da manhã, esse povo já está bêbado. 9 da manhã, e são cristãos, olha, dizem que servem a Jesus e estão agindo como loucos, como bêbados. O dia que você se importar por as pessoas estarem julgando você, porque você serve a Deus de forma íntegra, de forma verdadeira, buscando servir a Deus com excelência, você se ajoelhe e peça perdão a Deus e peça para que o Senhor revele onde está o problema na sua vida. Os outros é que precisam ter vergonha e serem alcançados através da nossa vida, porque em nossa vida está Jesus. Quem tem que se envergonhar não somos nós. Quem tem que se envergonhar é quem está vivendo no pecado, é quem está fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós temos vergonha em vários momentos de manifestar Deus através da nossa vida aos outros. 5, pregação poderosa de Pedro. 3 mil pessoas se converteram. É o que nós faremos? Pregar com ousadia? Mas só pode pregar com ousadia quem conhece o Espírito Santo. Quem faz com que nós sejamos ousados é o Espírito Santo. É esse avivamento pessoal que só dá a nós o Espírito Santo. Eu, pastor Cícero, pastor Heber, pastor Marcos, pastor Gerson, outros pastores que possam estar acompanhando esta conferência, todos nós tivemos nos nossos seminários matérias relacionadas à oratória. Alguns têm uma oratória melhor do que outros. Alguns têm uma facilidade muito grande de se comunicar, bem mais do que outros. Mas o que faz com que as pessoas se convertam, de fato, é o Espírito Santo que fala através de nós. O que vai fazer com que vocês, diáconos que estão aqui, vivam esse avivamento pessoal no Espírito Santo, vocês que nos assistem, não é a oratória do pastor Wellington, ou a oratória de qualquer um outro pastor das suas igrejas, porque as nossas igrejas sofrem tanto, e nós pastores sofremos tanto, vocês diáconos sofrem tanto. A mensagem do domingo foi poderosa. Na segunda-feira você pergunta, irmão, qual foi o tema da mensagem de domingo? A pessoa não lembra. Não lembra. É por isso que as nossas igrejas estão sofrendo. Porque nós pastores, é uma palavra para nós pastores, nós nos preocupamos muito com o que o povo quer ouvir. Você pastor, você diácono, você não deve estar preocupado com o que o povo quer ouvir. A sua preocupação é falar, é abrir a sua boca, é ser usado por Deus, para que Deus fale através de você o que o povo precisa ouvir. Nós vivemos em uma igreja, na nossa maior parte, pastores e igrejas preocupadas com o que o povo quer ouvir. Dane-se o que o povo quer ouvir. Lembre-se que junto com o pastor, você diácono, vai responder ao Senhor por vocês estarem fazendo aquilo que o povo quer ouvir. O povo precisa ouvir aquilo que Deus quer que eles ouçam. E para isso nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu falei o que a minha filha quis ouvir, eu machuquei a minha filha. Todas as vezes que a minha esposa fez aquilo que a minha filha queria que nós fizéssemos e que ela merecia receber, nós não ajudamos a nossa filha. E da mesma forma é Deus para conosco, irmãos. Nós, pastores, ministros, ministério diaconal,
vocês precisam estar atentos para o que Deus quer através de você falar ao povo. E 3 mil pessoas foram convertidas. E o que nós faremos para que as pessoas alcancem a conversão? Pregarmos o arrependimento. E para nós falarmos de arrependimento, nós temos que mostrar o pecado. As pessoas precisam entender, precisam ouvir que estão vivendo, fazendo aquilo que não agrada a Deus. E é difícil, irmãos, nós nos dispormos a falar o que as pessoas de fato em Cristo precisam ouvir, porque nós passaremos a ser mal vistos e seremos motivo de chacota. Nós não seremos bem vistos pelas pessoas. E é por isso que, por essa preocupação que nós estamos de não falar o que as pessoas de fato em Cristo precisam ouvir, que nós estamos com igrejas cheias de adúlteros, de jovens vivendo em fornicação, de crentes que não são dizimistas, não são ofertantes, de homens e mulheres que não temem a Deus e desonram os seus pastores. Nós estamos tão preocupados com o evangelho do politicamente correto, que nós não somos capazes de falar: olhe, quem aborto é crime. Mas isso pode fazer com que juízes de tribunais superiores prendam. Eles prendem o homem, prendem a carne, prendem o corpo, mas o espírito está livre. Nós estamos como pastores e ministérios diaconal com jovens, tendo relacionamento homens com homens, mulheres com mulheres, e nós sabemos que isso é diabólico. A Bíblia diz que isso é diabólico. Agora o pior, nós não falamos o que as pessoas precisam ouvir, e ainda ficamos discriminando quem vive assim. Olha o ponto que nós chegamos. Na maior parte das vezes, por não se ter o Espírito de Deus na sua vida, você discrimina. E por você não ter essa experiência com Deus, você não fala a verdade. Somos nós, pastores, é o ministério diaconal, que precisa estar atento a estas situações. Aí onde vem o pior: a coisa acontece na igreja, o diácono vê a coisa errada e não fala com o pastor. O pastor sabe que está acontecendo determinado assunto, vai levando com a barriga e não fala com o ministério diaconal. Daqui a pouco, explode. A igreja passa vergonha. Jesus não é envergonhado, não. Não tem nada que possa envergonhar o nome santo do Senhor Jesus. Nós pessoas, nós pastores, nós ministério diaconal, nós igreja passamos vergonha. Mas Jesus jamais poderá ser envergonhado. 3 mil pessoas se converteram, porque Pedro, ao falar, sendo usado pelo Espírito Santo, levou as pessoas a entenderem que precisavam se arrepender dos seus pecados. 6. Daí em diante, nós podemos encontrar no livro de Atos, que veremos a igreja crescendo e cumprindo a sua missão. Por que a igreja passou a cumprir a sua missão e crescia? Porque pregava a verdade. Porque todos que ali estavam buscavam viver na verdade. E diuturnamente buscavam ter uma experiência sua, ele, o crente, o discípulo com Deus. E o Espírito Santo se manifestava diuturnamente através dele. E não é diferente o que ele quer fazer conosco, para nós estarmos sendo reconhecendo o nosso chamado, para que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos entendendo que nós somos cheios deste Espírito para servir a Deus com excelência. A igreja cresce. 7º ponto a observar aqui: a igreja vivendo um estilo de vida absolutamente maravilhoso. Porque a igreja passou a viver um momento absolutamente maravilhoso? Porque passou a viver na dependência de Cristo. Diáconos, agora eu vou voltar para a minha casa.
Eu pastoreei algumas igrejas em Sergipe, uma delas a Igreja Batista El Shaddai, e quando nós de lá saímos, o ministério diaconal que lá estava assumiu o cuidar da igreja até que um novo pastor chegasse. E aquela igreja, mesmo sem pastor, ela viveu um estilo de vida absolutamente maravilhoso. A igreja precisa ter o seu pastor. Mas se os seus diáconos e diaconisas experimentaram de fato deste Espírito Santo maravilhoso, se cada diácono teve esse avivamento pessoal, eles cuidarão enquanto a igreja, até mesmo estando sem pastor, a igreja vai continuar avançando absolutamente, vivendo maravilhas. Precisamos ter diáconos preparados, diaconisas preparadas, diáconos e diaconisas comprometidos com Deus. Vocês diáconos não são perfeitos, não são, assim como eu, os demais pastores que aqui estão, também não são perfeitos, mas quando nós buscamos uma vida de oração, uma vida pautada em uma palavra que tem valores e que nos estimula a viver esses valores, nós estamos demonstrando o que é ter uma vida pautada em Cristo, e sem dúvida alguma aquilo que nós fizermos estará exalando a excelência. Precisamos levar através das nossas vidas um impacto espiritual, um avivamento espiritual. Se começar em nós, se estiver em nós, outros serão contagiados. As nações, as igrejas, as famílias e, repito, principalmente cada um de nós. Nós podemos entender, amados irmãos, que a história dos avivamentos tem muito a revelar e a nos inspirar, mas nada, absolutamente nada impede o poderoso avivamento pessoal. Esse é único, este é seu, este é meu. Quero findar esta reflexão, esse momento da nossa conferência, com algumas sugestões bíblicas de como nós experimentarmos e vivermos cotidianamente esse avivamento pessoal. Se você trouxe caneta e papel e queira anotar, vai ser benção. Se não, depois vocês assistem pelo canal da PIB da Alta, esse canal que é uma potência, esse canal que agora é de 200 visualizações para lá, por culto. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Diz assim, primeiro ponto, busque a comunhão com Deus na oração e na palavra. Nós temos feito isso? Se não, hoje, agora é o momento de vivermos e fazermos isso. Busque a comunhão com Deus na oração e na palavra. 2, trate seriamente o pecado. Irmãos, pecado é coisa séria. Pecado é inferno. Pecado desagrada a Deus. Arrependa-se e abandone todo o pecado conhecido. O que isso quer dizer? Aquilo que eu sei que é pecado. Um dia alguém me perguntou, pastor, é pecado tomar cerveja sem álcool? Eu perguntei, é pecado tomar cerveja com álcool? Entenderam, irmãos? A pessoa me pergunta, pastor, é pecado tomar cerveja sem álcool? Eu perguntei, é pecado tomar cerveja com álcool? Se tomar cerveja com álcool é pecado, o que vai mudar em tomar cerveja sem álcool? Cerveja é cerveja. O problema não é o álcool. Às vezes nós queremos justificar algumas coisas.
Eu, particularmente, eu entendo que se eu tomar cerveja, eu irei pecar. Com ou sem. Eu, pastor Wellington. Tem irmãos que tomam com álcool, tem irmãos que tomam até uísque, tem irmãos que tomam casca de pau. Casca de pau lá no Nordeste. Casca de pau. Agora, pecados conhecidos. Meu irmão, se a tua mente diz, olha, isso é pecado, não faça. Porque se você fizer, você vai estar desagradando a Deus, e esse Espírito Santo que nós estamos falando aqui, não irá se manifestar na tua vida como Ele assim o quer. Abandone todos os hábitos e atividades questionáveis. Irmão, se traz algum tipo de questionamento, não faça. Nós pastores, vocês diáconos, se tem algo que poderá fazer com que alguém questione você, não faça. Mesmo que você entenda que não vá prejudicar você, que não faça, não traga nenhum tipo de para a sua vida, não irá influenciar em nada, na sua vida não irá influenciar, mas se alguém irá questionar, não faça. O que custa você não fazer? Cuide-se nesses mínimos detalhes. Cuide desses mínimos detalhes. Corrija os erros que existem entre você e outros irmãos. Irmãos, eu não consigo aceitar um pastor que, em vez de usar palavras de bênção para um colega, está sempre usando palavras de maldição. Eu, pastor, diáconos, que nós evitamos de estar falando com pessoas. Quantas vezes eu cheguei na igreja, eu fui estender a mão para apertar a mão do irmão, o irmão virava o rosto para mim. Quantas vezes eu fui beijar uma irmã, beijar um irmão, ele virava o rosto. Quantas vezes a minha esposa, a minha filha, foram beijar irmãos, saudar irmãos, os irmãos viravam o rosto, não estendia a mão. E todas as vezes que elas chegavam para falar comigo, olha, eu não vou mais falar com aquele irmão, não vou mais estender a mão, não vou mais beijar, me fez passar vergonha no meio de todo mundo. Eu disse, quem passou vergonha, foi você ou foi ele? Fui eu. Eu disse, não, quem passou vergonha foi ele. E em todas as igrejas por onde eu passei, mesmo a pessoa não estendendo a mão para mim, mesmo sabendo que a pessoa não iria me cumprimentar, eu nunca deixei de fazer a pessoa passar vergonha. Doía meu coração, porque eu estava sendo humilhado, eu estava sendo pisado, eu estava sendo desrespeitado, mas eu sempre estendi a mão. A pessoa, mesmo sabendo que a pessoa não iria aceitar o meu beijo, mas eu levava lá meu rosto, a pessoa, todo mundo via. Eu tenho certeza que quem passava vergonha não era eu. Sempre foram as pessoas. Então, amados, mas eu quero ser um pouco mais além. Corrija os erros entre você e os outros. Aqui não está falando entre os outros e você, é você com os outros. Quem irá responder a Deus não, por você não será os outros. É você que irá responder a Deus pelos seus atos. Amados, nunca passa adiante algo que prejudique alguém. Nunca passa adiante nada que prejudique alguém. Eu tenho um contato quase que semanalmente com o pastor Gilson Breder, uma referência para nós, batistas, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. Eu nunca ouvi, seja em conversas pessoal entre eu e o pastor Gilson, em palestras, em encontros, o pastor Gilson abria a boca dele para falar de qualquer pastor, para falar de qualquer igreja que não seja palavras de bênção. E olhe que ele tem moral para falar muita coisa. Irmãos, nunca
adiante nada que possa prejudicar uma pessoa. Nunca. Pastores, diáconos, sejam cuidadosos com isso. As pessoas confiam na gente. Eu passei situações em alguns momentos no ministério pastoral por eu não poder falar o que alguém confessou a mim como pastor. E diante do povo, aquela pessoa que falou algo, chega diante do povo e fala uma mentira. E várias situações eu tive que engolir aquilo calado, para muitos passar por mentiroso, porque eu não tive uma testemunha do meu lado. Se eu dissesse, olha, você está mentindo, você falou isso, ele diria, prove. Amados, muito cuidado com que a gente possa estar falando, adiantando determinados assuntos, até porque você vai perder a confiança, não só do seu pastor e do seu ministério diaconal, mas da igreja. Diáconos, vocês perderão a confiança não só do seu pastor, mas de toda a igreja. Vocês foram chamados para ouvir e para ser bênção na vida das pessoas, ter uma palavra de vida para as pessoas. E se você não tem como ajudar a pessoa, chama o seu pastor, compartilhe com o seu pastor, para que juntos possam abençoar, mas não está adiantando determinadas situações que podem levar uma pessoa ao inferno. Ou seja, meus irmãos, e outra coisa importante, nunca se defenda. Pastores, diáconos, nunca se defenda. Inúmeras foram as vezes que pessoas se levantaram contra mim, contra os colegas que aqui estão. Em muitos momentos eu tive que ficar calado, falar, Senhor, tu sabes a verdade. E a verdade vinha à tona. Jesus era glorificado. Eu era justificado. E o diabo era derrotado. Amados, não aceite qualquer glória. Aqui não tem pastor top. Aqui não tem esposa de pastor top. Aqui não tem diácono top. Aqui todas as glórias é para o verdadeiro e único top. Não aceite, irmãos, glória. Eu estou hoje como executivo, como ministro de relacionamentos da Cibames. Vez por outra vem alguém e fala, pastor Wellington, agora a Cibames está top. Pastor, você é top. Pastor, em 7 meses a coisa mudou. E eu falo, mudou, irmãos. Mudou, colega. Porque Jesus está fazendo a transformação. Amados, não aceitem, nós que somos pastores, não permitamos que ninguém venha para as nossas igrejas criticando o colega da igreja onde ele está ou de onde essa pessoa esteve. A crítica que está sendo feita ao colega de onde esse membro estava, no dia seguinte estará sendo feita a você. Da mesma forma é aos diáconos. Não aceite glória, não aceite exaltação, não aceite nada disso. Não aceite elogios. É claro que para o nosso ego é muito bom quando alguém fala, rapaz, olha, poxa, é muito bom. Mas você fala, Jesus, olha, eu sei que eu pequei um pouquinho aqui, mas é porque eu sou, Senhor, mas é tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. Pastores e diáconos, não permita que ninguém fale de outros pastores a você. Não alimente. Diáconos, não permita que ninguém chegue na tua igreja falando de pastores, falando de outros ministérios diaconais, falando de outras igrejas, dizendo que onde ele estava não prestava e agora o bom é você, a igreja e o pastor onde ele chegou. Tenha certeza que amanhã você, a igreja, não presta também.
Não aceite glória, não permita que ninguém desmoralize ou deixe de reconhecer o valor do outro, porque se você fizer isso, você está impossibilitando que esse Espírito Santo que nós durante esses 2 dias aqui falamos, possa operar na sua vida. Só Deus merece toda a glória. Confie em Deus para usar você como uma testemunha poderosa. Os cânticos que se teve aqui no início do culto, a irmã Adriana até mencionou: olha, irmãos, vamos falar e vamos crer que aquilo que nós falamos irá se cumprir, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ela é única. Tudo se dobra diante dela. E se dobra diante dela, irmãos, nós somos testemunhas desta palavra. Então você tem poder no nome de Jesus para testemunhar e para aquilo que você falar. Quando eu falo aquilo que você falar, é aquilo dentro da palavra, irá acontecer. Nós somos homens e mulheres de Deus chamados para sermos os atalaias desse momento, dessa época. Nós somos os profetas do Senhor, aqueles que levam a palavra do Senhor. Não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Eu falava também ontem com a irmã Adriana, né? Irmãos, os filhos não são nossos. A casa não é nossa. O carro não é nosso. A igreja, pastor Cícero, presidente da ACIBAP, a associação mais impactante do Mato Grosso do Sul. Aleluia. A ACIBAP não é sua, pastor. Nem a PIB da parte alta é tua. Nem a mulher que é serva de Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela pertence ao Senhor, e Deus confiou ao pastor Cícero cuidar daquilo que é dele. Irmãos, nós não temos coisa nenhuma, e o melhor, nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu para administrar. Amados, tudo é de Deus. Você tem convicção que tudo que você tem é de Deus? Se não tem, hoje é a noite de você dizer: Senhor, me perdoa, porque até poucos instantes eu imaginava que tudo era meu. Não, tudo é do Senhor. Nunca permita orgulho espiritual em seu coração. Irmãos, algo que nós aqui da ACIBAP, como associação, mas principalmente como ordem, pastor Heber, principalmente como ordem. Eu estou lá em Campo Grande, agora em uma outra associação. Em Sergipe eu fui presidente de ordem. Conheço pastores, presidentes de ordem de várias partes do Brasil. Mas aqui em Corumbá, com os pastores de Corumbá e Ladário, se existe algo que a igreja do Senhor Jesus, aqui Batista, se existir algum tipo de orgulho santo ou orgulho saudável, é você saber que o pastor Gerson cuida e ama do pastor Cícero. Que o pastor Cícero cuida e ama do pastor Wellington. Que o pastor Wellington honra, respeita, ama, cuida do pastor Heber. E assim os demais pastores aqui de Corumbá e Ladário. Pastor Marcos, por ele ser o maior de nós, ele tudo é mais, né? Ama mais, cuida mais, zela mais. Irmãos, eu louvo a Deus por ter vivido 3 anos e meio com esses homens de Deus.
Amados, nunca permita o orgulho espiritual em seu coração, a soberba, o você olhar para o outro e se achar mais santo do que irmão A, irmão B, irmão C. Como diáconos, não permita que o orgulho espiritual possa dominar o teu coração. Findo, não desista. Mesmo que se você se enfraquecer, não desista. E se você estiver fraco, volte a buscar o Senhor. Volte a depender desesperadamente do Senhor. Concluo, irmãos, esta reflexão falando a vocês o seguinte: eu e você, nós somos responsáveis por igrejas, por famílias, por pessoas. E que o avivamento pessoal é intransferível. E que, para sermos encheivos do Espírito Santo, para sermos chamados para servir a Deus com excelência. E advirto vocês, Deus, vai ser muito forte isso aqui. E que vocês entendam o que isso significa para nós, servos de Deus. Deus não dá o seu poder para ratos. Deus não dá o seu poder para ratos. Não dá. Não dá. Reflita nisso. Deus só dá a manifestação do Espírito Santo para quem não se comporta como rato. Irmãos, eu não quero ser como rato que vive na podridão de esgotos. Não seja um crente artificial. Nós passamos 2 anos usando máscaras. Mas quantos crentes já vinham usando uma máscara há tantos e tantos anos atrás? E já acabou, já foi liberado o uso da máscara visível. Mas quantos permanecem com essa máscara espiritual? Outra coisa, já que nós não podemos e não podemos aceitar de forma alguma ser ratos, algo nos consola. Ninguém é menos avivado do que deseja. Aleluia. No poder do Espírito Santo, redescobrimos a palavra. E quando nós redescobrimos esta palavra, nós buscamos a Deus e Ele vem. Assim como foi lá naquela sala onde estavam aqueles homens e mulheres reunidos, de repente, o Senhor surge. O Senhor, de repente, se você quiser, irá surgir e tornará eu, pastor Wellington, os pastores que aqui estão, os pastores que nos assistem, os diáconos que disponibilizaram esses 2 dias para estarmos juntos, para que nós pudéssemos entendermos que nós fomos chamados para servir a Deus com excelência. Glórias a Deus. Agradeço ao pastor Cícero por ter confiado esses 2 dias para que nós pudéssemos estar aqui. Como um bom diácono, a Arcibape cuidou de mim e da minha esposa. Proporcionou a nós 2 o melhor da alimentação, da hospedagem, do transporte, da honra. Isso precisa ficar registrado. Que a Arcibape não está promovendo algo que ela não vive. Ela está promovendo algo que é real na vida dela.
Que isso sirva de exemplo para os diáconos, as igrejas que estão aqui e que nos vê. Pastor Cícero, muito obrigado. Em meu nome, pelo que vocês fizeram por nós, em nome da Cibames, porque isso nos dá uma responsabilidade muito maior quanto à presença de vocês em qualquer atividade nossa lá na Associação Centro. Pastor Heber, meu presidente, muito obrigado pela ordem dos pastores em nosso Pantanal, que tem sido uma bênção e um exemplo, não só para o nosso estado, mas para a nossa nação. Muito obrigado por ter sido um presidente, um amigo, que em vários momentos estivemos rindo e chorando, mas o Senhor sempre esteve ali, ouvindo, e com a sua mão e o seu braço sempre estendido, para nos acolher e nos abençoar. Ao meu pastor Gerson, eu sempre dizia, quando eu crescer eu quero ser igual ao pastor Gerson. E agora também sou secretário executivo, né, pastor Gerson? Glórias a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por esses 2 dias, por vocês terem ficado até as 9h40, né, aqui. E saibam que esse evento está sendo bênção não só para vocês. O Pantanal está abençoando o Brasil. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor. Amados, vamos nos colocar de pé. Eu tenho essa prática que o pregador, ele tem que orar. Esse homem é um homem de Deus, está abençoando a nós aqui do Pantanal, como também todo o Brasil, todo o mundo. Amém? Se ontem quase deu 200 visualizações, isso aqui vai estourar para 500 visualizações. Amém? Mas cada visualização eu entendo como uma vida alcançada, ou uma família alcançada. Amém? Então, pastor Wellington vai estar orando por nós da CIBAP, pelos diáconos e diaconisas do nosso Pantanal. Vocês são bênçãos para nós. Amém? E você que nos acompanha pela internet, diácono, diaconisa e também pastores, vocês também receberão uma palavra de bênção por meio da oração. Amém? Oremos em nome do Senhor. Deus, nós falamos da necessidade do teu povo experimentar um avivamento pessoal. Nós entendemos, ó Senhor, que este avivamento só pode vir do teu Espírito Santo. Senhor, nós cremos que nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que desceu sobre aqueles homens reunidos no primeiro momento, onde tu aparecestes e mostrastes que era tu ressuscitado. Na sequência, Senhor, junto àqueles 120, onde, Senhor, sequencialmente o teu Espírito Santo desce, o teu Espírito Santo é manifestado, o teu Espírito Santo entra na vida daqueles homens e mulheres e transforma-os. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Senhor, que este mesmo Espírito Santo está em nós, mas que este mesmo Espírito Santo pode nesta noite fazer com que nós experimentamos coisas maravilhosas, sensações, ó Deus, transformadoras, ó Deus, a convicção, o distanciamento do medo, a certeza, ó Senhor, de que fomos chamados para te servir com excelência. É impossível, Senhor, servirmos a ti com excelência sem experimentar desse Espírito Santo.
Senhor, a experiência pessoal, que nesta noite, Senhor, Tu possa se manifestar a cada um de nós, que nós possamos, ó Senhor, sermos revestidos do Teu poder, da Tua autoridade, para ao sairmos daqui, falarmos do Teu nome e o Teu poder, Senhor, ser manifesto na vida de pessoas. Pai Santo, que as nossas vidas, os nossos ministérios pastoral, os ministérios, ó Senhor, diaconal de cada igreja aqui presente que estão a nos ver através das redes sociais. Manifesta o Teu poder, em nome de Jesus, ó meu Deus, para que nós possamos fazer a diferença em Corumbá, no Brasil e no mundo. Sede com esta igreja, sede com o pastor Cícero, sede com cada pastor da Associação Pantanal. Em nome de Jesus, nós assim oramos e nós assim abençoamos o Teu povo. Amém. Amém. Aplaudamos ao Senhor. Espera aí. Poder sentar, amados. Pastor Wellington, por gentileza, não se vá. Não se vá. Queridos, a gente entende, já quero convidar o Jader, diácono Jader, tem algo para compartilhar conosco. O pastor Wellington, ele citou que nós como a CIBAP, nós como Associação das Igrejas Batistas do Pantanal, nós demos o melhor. E não vamos ficar por aqui. Da outra vez, isso vai se repetir. Nós vamos fazer melhor. Eu queria disponibilizar o Hotel Nacional. Em uma outra ocasião, nós como a CIBAP vamos fazer. Porque nós entendemos que quando alguém investe na vida de um homem de Deus, não está tendo despesas, mas sim está semeando. Amém? Então diga assim para alguém que está ao seu lado: pode semear na minha vida. Amém. Jader, por gentileza. Vamos quebrar um pouco o protocolo. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amém. Essa canção é para todos nós, irmão. Para o pastor. Amém. Glória a Jesus. Nesses dias de tanta coisa ruim que tem acontecido esses últimos 2 anos, para nós, como crentes também, que estamos envolvidos nisso, não é fácil. E eu quero entregar essa lembrança ao pastor, em nome da CIBAP, de todos os membros, né, das igrejas, missões aqui do Pantanal, e deixar para o pastor uma meditação, Jeremias 29, versículos 11, 12 e 13, onde acho que é conhecido de todos nós, onde a palavra de Deus diz: eu é que sei que planos tenho ao seu respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. O interessante nesse texto, irmãos, que vai até o 13, é que não tinha nada que fosse favorável a eles ali. Nada era favorável àquele momento. Estavam exilados na Babilônia, perseguidos, humilhados, mas Deus falou para eles:
continuem trabalhando. Continuem investindo na vida de vocês. Se casem. Não esqueçam seus planos. Eu tenho algo muito bom no final. E é assim o nosso serviço pastoral, diaconal, membro comum, porque você pode pensar, mas membro comum, sim. O membro comum tem uma participação muito importante. Todos nós somos importantes para o Senhor. Não desfaleçam as vossas mãos, como o pastor leu aqui, Colossenses 3, 23 e 24, porque nós estamos servindo ao Senhor. Servimos a homens? Sim, num certo sentido, sim. Mas nem sempre vai ser do jeito que nós pensamos, como o pastor falou. Nem sempre será no lugar que nós queremos. Nem sempre serão aquelas pessoas que nós queremos. Nem sempre receberemos aquilo que nós esperávamos. Mas o Senhor diz que, no final, quem vai dar tudo mesmo é Ele. Amém, pastor? Deus seja louvado na sua vida. Amém? Muito obrigado pela palavra. Amém, pastor Wellington. Amados, de maneira bem rápida, sucinta e breve, eu tenho um grande carinho pelo corpo diaconal. Eu fui ordenado ao ministério diaconal em 92. Servi como diácono até 2003. Em junho de 2003, fui ordenado lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, ao ministério pastoral. Mas continuo sendo diácono. E se eu soubesse que ser pastor era tanta bênção, eu iria continuar sendo diácono. Pense em um ministério abençoado. Vocês são importantes para Deus, para o seu pastor e para a sua igreja, e um para o outro. Não deixe o mundo, o diabo, roubar isso de vocês. Vocês são importantes para a obra do Senhor. Vocês têm uma grande responsabilidade. Amém? E eu creio que essa conferência diáconos vai se espalhar pelo Brasil. Amém? Diáconos. Amém. Vou cobrar os royalties. Amém. Diáconos com K é porque é do original grego para nós, transliterado para nós, que quer dizer servo. Diácono e diaconisa é um servo de Deus. Amém. Quero convidar o pastor José Carlos, considerações finais, oração e bênção apostólica. Vamos nos colocar de pé. Já quero convidá-los, nós, PIB da Alta, vamos dar início ao ciclo de aniversários das igrejas e missões batistas do Pantanal. Nós somos tão especiais, não vou falar top, né? Que nós damos início ao ciclo de aniversários aqui em Corumbá e Ladário. Começa pela PIB da Alta. E neste ano, Deus nos deu um insight. Aproveita o aniversário da igreja e faz 2 conferências. Conferência Eternidade e Conferência Paternidade. Nos dias 8 e 9 de abril. E todos estão convidados e também será transmitido para o Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo. Amém? Queridos, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço de coração por cada diácono, por cada diaconisa aqui presente, desde ontem até hoje, recebendo essa palavra, sendo incentivado, sendo alimentado para dar o melhor com excelência a Deus. Agradeço a confiança de cada pastor aqui do Pantanal,
todas as igrejas e missões batistas. Realmente eu faço coro com o pastor Wellington. Pense em um grupo de pastores abençoados. Pense, são feinhos, mas são gente boa. Gente boa, abençoados. Amém? Tem uns mais feios que são pequenininhos, tem outros mais feios que são altos, mas Deus ama a todos e Deus usa a todos. E graças a Deus pela dinâmica, pela sinergia que existe entre nós igrejas. Segunda-feira estávamos ali na chácara dos americanos, em Ladário. E como foi gostoso, abençoador. Saiba disso, que nós pastores batistas aqui do Pantanal, a gente interage muito bem. Amém? E é muita bênção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, top, pastor top. Amados, vamos orar então. Nós louvamos a Deus. Deus foi engrandecido demais esses 2 dias. Um presente, né, para todos nós, né, os diáconos, essa valorização. É demais, Deus é demais. E dizer para o pastor Wellington, desde que eu entrei ali, estava ouvindo ele falar, que eu estou vendo, assim, claramente, muita obra, muita coisa que Deus vai fazer na vida dele, né, através dele. Que ele realmente é um homem de Deus. E vocês viram o que ele pregou hoje, aquilo que ele falou uma vez com a gente, né? Mas, parabéns, queridos, por esse presente, por esse momento muito grandioso da parte do Senhor. Vamos orar então e agradecer a Deus. E assim, a gente sai daqui impactado com essa palavra de sermos melhor, porque se a gente não fizer com excelência, não adianta, né? Deus não vai receber. E a gente tem pouco tempo nessa terra, né? Enquanto temos tempo, a gente precisa fazer com excelência o melhor. Vamos orar ao Espírito Santo. Pai, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem investido em nós, acreditado em nós. Muito obrigado, Senhor. A gente não merece nada, mas o Senhor é tão bondoso, faz tantos mimos com a gente. Pai, que o Senhor continue agindo e fazendo a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Queremos te pedir perdão mesmo, porque a gente procrastina demais, porque a gente deixa para fazer depois, a gente fica não dando o nosso tudo, e às vezes o Senhor vai nos pedir o nosso Isaac, e a gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, em todas as áreas. Obrigado por essa palavra, Pai, que essa palavra transforme mesmo o nosso coração, que possamos ser muito melhores servindo ao Senhor, todos nós como servos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que aguarda e espera a volta de Jesus. A igreja diz amém. Amém, queridos. Meus amados, eu não quero cometer essa gafe. Eu tinha pensado que eu já tinha agradecido ao pastor Wellington e à esposa dele. Durante a oração eu falei, eu não agradeci. Então, meu amigo e pastor, a gente brinca, eu chamo ele de bispo, apóstolo e o 4º membro da Trindade. É bênção de Deus. Daniela, a esposa dele, eu agradeço de coração a presença de vocês, esse apoio que nos deram aqui no Pantanal. Eles passaram a Macedônia. Que Deus continue abençoando a vida de vocês mais e mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo na boa presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês.